Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, sempre trazendo um bastidor, uma informação importante, algum relato, alguma explicação também para a gente entender melhor como que funciona Brasília. E hoje, vai passar um Pix ou não vai, hein, Diego? Bom dia. Bom dia, Miele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes do Nova. Pois é, o Jair Bolsonaro, ele pegou o bonde do Pix andando. O Pix é um projeto técnico do Banco Central que nasceu no governo de Michel Temer. Diego, a gente está com um probleminha na sua conexão. Vamos ver. Eu acho que agora melhorou. Retoma do começo, por favor, gente. Melhorou. Bem. Retoma do começo, Vamos lá. por gentileza. Vamos lá. Eu dizia que o Jair Bolsonaro pegou o bonde do Pix andando. O Pix, ele é um projeto técnico. O Pix não é um projeto de governo, não é um projeto que nasceu no Palácio do Planalto. O Pix nasceu no Banco Central. Foi idealizado por técnicos do Banco Central no governo de Michel Temer. E aí, Jair Bolsonaro tá que fala do Pix, dizendo que no governo dele o Pix foi implementado, que também não é uma mentira. É sobre isso que nós vamos falar na coluna de hoje. Jair Bolsonaro tem dito que o Pix quebrou os bancos e por isso os bancos estão contra ele, assinaram aquela carta recente em defesa da democracia. É óbvio que o Pix retira ali o dinheiro das transações tradicionais, o TED, o DOC, e com isso os bancos perdem receita. Por outro lado, o Pix se democratizou tanto, tem tanta gente usando o Pix aqui e acolá, que isso aumenta o leque de clientes e aumenta as movimentações financeiras, as transações dentro dos bancos, o que gera sim um lucro para os bancos. Vide os resultados divulgados recentemente pelas instituições financeiras. Então, é uma ignorância achar que o Pix afetou os bancos, tirou dinheiro dos bancos. Não é. E eu vou dizer, o Jair Bolsonaro sabe disso, o Ciro Nogueira sabe disso, o Valdemar da Costa Neto sabem disso. Eles estão fazendo a estratégia de campanha deles de vender uma narrativa de que o Pix quebrou os bancos. Agora, como eu dizia, o Pix é um projeto que nasceu no governo de Michel Temer, um projeto técnico lá do Banco Central, que ia acontecer de um jeito ou de outro. Podia ser eu, presidente da República, podia ser você, Mauro, você, Michele, que o Pix ia acontecer, porque já era um projeto em andamento no Banco Central. Agora, o Bolsonaro puxou para ele. Isso é uma aberração? Isso é uma novidade? É só o Bolsonaro que faz isso? Não é. Isso é muito comum na política. Vamos lembrar do Lula, que pegou um país economicamente pavimentado pelo Plano Real, que conquistou o chamado PIBão, né? O PIBão de 7%, o país crescendo no primeiro governo Lula, economia redondinha, boom das commodities, e aí Lula colocou o crédito farto na praça, incentivou o consumo e deu no que deu o primeiro mandato do governo Lula. Vai me dizer que foi o Lula que inventou o PIBão? Não foi o Lula que inventou o PIBão, a coisa estava pavimentada também e ele puxou para ele naquele momento. O Bolsonaro sabe que a imagem dele arranhou e arranhou muito na pandemia. O Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro sabe que a guerra na Ucrânia, de fato, como ele diz, e ele tem razão, atrapalhou muita coisa no governo dele também, sobretudo na questão econômica. Então, ele está encontrando aí na campanha aquilo que vai ser o mote. É o Auxílio Brasil, é a transposição do Rio São Francisco, que é outro exemplo de uma coisa que estava já em andamento e que ele puxa para ele, e é o Pix, porque ele sabe que o Pix pegou. Todo mundo faz Pix, todo mundo agora é só Pix, não tem mais TED, DOC, está lá, já está lá no seu aplicativo do Bancos Pix recentes, você não precisa mais clicar nada, é de fato uma maravilha. Isso não é de todo ruim. Veja, o que eu estou querendo dizer com isso? A maturidade política vai exigir que governantes comecem coisas grandes e outros governantes, até mesmo adversários de oposição, concluam isso. No Brasil se fala da reeleição, né? Um desejo, um sonho. Eu, Diego, particularmente, acho que a política só vai ser resolvida no Brasil com o fim da reeleição e a diminuição do número de partidos. De todos os problemas que nós temos, esses dois eu elencaria como os dois principais. Se a reeleição um dia nesse país chegar ao fim, isso vai acontecer com ainda mais frequência.
coisas que um governante atual vai começar e que o lá da frente vai concluir. E aí nós vamos ter que ter a maturidade política, não sei se o Brasil hoje tem essa condição, de na plaquinha de inauguração ter lá, olha, essa obra foi iniciada pelo Mauro e concluída pela Michele, com participação do Diego também. Aí vai ter lá o PT, o PSDB, a União Brasil, o PSOL, numa placa de uma obra qualquer. Eu escutei o economista Roberto Ellery, que é da Universidade de Brasília, professor da UNB também, sobre esse assunto, e ele fez uma análise bem interessante, especialmente para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Vamos ouvir, por favor, o economista Roberto Ellery. Saudações aos ouvintes da Nova Brasil FM, ao Diego Amorim. Diego, o Pix acabou se tornando uma coisa muito popular. Ele permitiu a entrada de vários brasileiros que estavam fora do sistema financeiro, né, dos bancos em especial, e a entrada no sistema bancário melhora a vida das pessoas, facilita as compras, facilita as transações, que é, aliás, uma função importante da moeda e do próprio Banco Central. Então é natural que no momento de campanha o governo tente puxar para ele, dado que, digamos, o lançamento, a finalização do Pix aconteceu no governo dele, mais ou menos como a transposição de São Francisco, né, que é um projeto de vários governos, mas terminou e ele está puxando para ele. Agora, o Pix é um projeto do Banco Central anterior ao governo Bolsonaro, que foi sendo construído e tem esse lado importante, não é? Quer dizer, ele ajuda a população brasileira e, ao contrário do que dizem, ajuda os bancos também, que podem até perder alguma coisa aí na taxa de TED, mas ganham por aumentar o volume de cliente. Isso é a economia funcionando e o Pix, de fato, é um bom projeto e faz sentido o governo tentar puxar para ele a campanha Vale Tudo. É isso. Muito obrigado. Tá aí, o economista e professor da UNB, Roberto Ellery. E eu concluo, Mauro e Michele, contando uma historinha pessoal, se vocês me permitem. Na quinta série, eu era representante de turma aqui em Brasília e organizei uma viagem para Caldas Novas, né? Uma cidade de Goiás, relativamente perto aqui de Brasília, como se fosse um pouco da nossa praia. E aí, na sexta série, eu tentei a minha reeleição como representante de turma. Eu sou contra a reeleição, mas tentei a reeleição. E aí, o adversário lá na turma, eu dizia o seguinte, não, mas eu organizei a viagem para Caldas Novas no ano passado. E aí eu lembro que ele dizia, a viagem já estava pronta, poderia ser você ou poderia ser qualquer um, a viagem ia acontecer. E aí eu dizia, não, mas foi eu, poderia ser qualquer um, mas foi eu que organizei a viagem de Caldas Novas. É um pouco do que Bolsonaro está fazendo com o Pix, é isso. Poderia ser qualquer outro governante, mas ele está falando, foi no meu governo. Calhou a sorte, o destino, sei lá, que o Pix fosse concluído no governo Bolsonaro e ele está usando isso na campanha dele. E vamos combinar também que se o governante não quer que aquele assunto vá para frente, ele pode barrar também, né? Talvez ele teria, de certa forma, usando a articulação política dele ali, influência no Banco Central, também de talvez emperrar um pouquinho aquilo de ir. E isso não foi feito, certo? Porque a gente vê isso acontecer com outros assuntos também. Mas ele queria, né? No caso do Pix, sim, né? Sim. Mas é isso, né? Assim, que nem a viagem lá. Você poderia ter organizado muito mal e ter dado tudo errado. Entendeu? Assim, sim, de certa forma, apesar das coisas já estar estabelecida. Mas você fez um bom trabalho e nesse caso, o Pix é Foi implementado de forma né? competente atualmente. Então é meio isso. Foi bem implementado. Agora, só não usa o Pix aquela galera que faz transação em dinheiro vivo, né, Diego? Mas esse também é outro assunto, né? É outro assunto. Tem uma galera que prefere transacionar em dinheiro vivo. Diego Amorim, obrigado por hoje. Bom fim de semana. Segunda-feira o Diego está de volta aqui com a gente. Valeu, Diego. Bom descanso. Até segunda. Valeu, até.